Estamos aqui no nosso podcast Café com Palavra, você é muito bem-vindo e nós estamos falando nesse nosso programa sobre os propósitos de Deus e do homem. Então fica com a gente aí que você vai gostar demais, eu tenho certeza disso. Deus abençoe. Let's go! Começamos então, vamos embora aqui no nosso nossa segunda parte aqui desse nosso programa sobre os propósitos de Deus. Conosco agora o Wellington, aí, o convidado especial. Falei que vinha, tava fazendo mistério, não sabia se vinha ou não. Tá aí o senhor Wellington. E aí, mano, seja bem-vindo, Café com Palavra, pela primeira vez. Você está tímido, parece. Amém. Vamos lá no nosso papo aqui, né? Então, nós estamos falando sobre propósito, né? Vamos continuar aqui o nosso papo sobre propósito. E o que acontece? O próximo que eu quero falar aqui é sobre sarar e remir a criação. Então, esse também é um propósito de Deus, né? Esse também é um propósito de Deus e eu tenho certeza que dentro de toda a construção do propósito que Deus tem proporcionado, né? Tem pensado em favor da terra e etc, também está a questão aí do sarar e remir a criação, né? Então vamos começar a bater um papo sobre isso aí, vamos começar aí com você, Pastor Zayt. O que você tem aí para acrescentar sobre esse pensamento, né? Do propósito de Deus, sarar, remir a criação. O que você fala aí para nós? A criação, ela foi penalizada, né, por causa do pecado do homem, né? Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, eles foram castigados, expulsos do jardim. Sim. Mas a criação também sofreu por causa desse pecado, né? Então houve uma transformação. A terra começou a produzir espinhos, né, e abrolhos, como declara a palavra, e a terra deixou de ser o que era no princípio, né? Sim. Ela tinha ali um clima estável, né, agradável o tempo todo. Isso foi modificado, a estrutura da planícies, né, viraram montanhas, começou a haver erupções de vulcões, rachaduras nas placas tectônicas da Terra. Então tudo isso foram consequências do pecado humano. A vida na Terra se tornou mais difícil, né, mais trabalhosa, em virtude disso. E os animais, né, também sim. sofreram, porque antes no Jardim do Éden não existia cadeia alimentar, né? Os animais não foram criados para se alimentarem uns dos outros, e a partir daquele momento os animais adotaram uma característica da ferocidade, de caçar, né, perseguir uns aos outros e fugirem também do homem, né? Não tinha mais aquele ambiente onde eles podiam conviver pacificamente com os homens, serem dóceis, né, e fáceis de serem cativados e amansados, né? Sim. Mas assim, eles começaram a fugir porque o próprio homem, né, a maldade no coração do homem começou a perseguir esses animais, maltratá-los, e eles também começaram a fugirem, esconderem-se, né? E essa estrutura toda, né, depois o homem começa a destruir a natureza que Deus criou para os propósitos comerciais. Então, assim, uma total desordem, né, no mundo. Verdade. E então Cristo, ele vem, ele vai organizar, ele vai
remir essa criação e trazer ela para aquele ponto onde Deus pensou, como Deus pensou novamente, e é isso que nós aguardamos. Tem um ponto que eu tenho falado muito já, há algum tempo eu tenho pensado sobre essa questão do desarranjo da terra, né? Fauna e flora e tudo isso daí. Conversando sobre a questão, com quem que eu estava conversando, tentando lembrar aqui a questão do assunto. A gente estava falando alguma coisa sobre... estava falando sobre a questão da questão alimentar, né? A saúde alimentar, essa coisa toda, né? Entendendo algumas coisas. E o ponto é o seguinte, a gente vive hoje uma tentativa de adaptação a um plano que deu errado, né? Deu errado no sentido assim, né? Do erro do homem. Então, todo o processo da Terra hoje nada mais é do que uma adaptação a um plano que erramos a rota dele. Então, por exemplo, a questão hoje dos animais se alimentarem uns dos outros, né? A cadeia alimentar, etc. Tudo isso que a gente estuda na escola é a gente estudando como que foi o processo para nos adaptarmos àquilo que deu errado, né? Aquilo que deu errado, porque não era para ser assim. Tanto é que quando o Senhor vier e estabelecer o reino dele e remir a terra, fazer esse trabalho de remissão, a Bíblia diz, né, que o leão vai pastar junto com a ovelha, né? Olha como é que isso é forte, né? Então quer dizer que o leão vai voltar, vai ser herbívoro novamente? Sim, nunca foi plano de Deus um animal se alimentar do outro, né? Nunca foi objetivo. Hoje a gente precisa de uma dieta de proteínas, né? Da proteína animal, etc e tal. Só que não vai ser assim, né? Hoje a gente precisa, porque, como eu falei, nós estamos nos adaptando àquilo que deu errado. Só que quando o Senhor voltar, e aí voltarmos a nos alimentar das árvores das quais o Senhor, os frutos da árvore que Ele construiu no jardim lá, não vamos ter falta de nada, nossa dieta vai ser perfeita, vai ser plena, mas não dá para viver isso agora, porque agora nós estamos num mundo desajustado. Então, quando o Senhor remir e sarar a criação, parte desse processo está ligado a isso, a essa restauração, a esse processo de remir essa realidade que a gente hoje vê e se adapta a ela. O que dá para adaptar é isso, processo que eu falei, né, cadeia alimentar, não sei o que, papapá, é isso que tem para hoje, é isso que tem para hoje, não tem para onde fugir. Mas vai chegar um tempo que essas realidades elas vão ser desfeitas, o Senhor vai sarar e vai remir a terra. Legal demais. Vamos avançar ali com o Arnaldi agora. Arnaldi, quarto item. Trazer consciência de pecado ao homem para que ele se arrependa. É propósito de Deus trazer consciência de pecado ao homem? O que você tem para nos dizer sobre isso aí? Pastor, desde o princípio, né, a gente entende aqui que o plano original de Deus ele entrou em declínio devido ao pecado, né? A terra ela entrou em um declínio e as dificuldades elas chegaram juntos. Né, e esse desejo de sarar e remir, né, de resgatar a originalidade daquilo que Deus nos criou, né, vem com esse intuito de que o homem traga consciência da sua natureza pecaminosa adquirida no jardim, para que haja uma submissão pelo Espírito, para que as ações, né, do corpo em si, elas não venham nos dominar, mas que isso seja algo que seja praticado por intermédio de um acidente, não por uma prática de um estilo de vida. Então, quando nós falamos aqui a respeito do reino, né, Jesus já vem trazendo isso, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele traz essa originalidade, né, do jardim. Sim. Né, ela quebra essa ação do pecado. Então não tem como se manifestar um reino, o reino de Deus, se não houver esse arrependimento, essa mudança, porque não se trata de nós, se trata dele, se trata da originalidade
do plano de Deus, do propósito de Deus. Então há um desejo no coração do Pai demais de remir o homem, né, de resgatar o homem, de transformar a vida do homem, né, para que a gente entre nesse ambiente da originalidade daquilo que Deus de fato nos criou, né? Nós vivemos, como o senhor falou, numa adaptação. E nós precisamos entender essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes eu vejo muito pregador dizendo: você precisa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Mas aí o cara chega e desentoa tudo, porque ele começa a trazer mecanismos terrenos para tentar atrair aquilo que está no céu, aquilo que está no coração de Deus. Ou seja, ele não traz a consciência ao homem, mas ele acha que o desejo do coração de Deus é que a nossa vida seja sempre abundante, né? E a palavra nos diz que não foi nos dado só o direito de crermos nele, mas também por ele padecermos. Ou seja, nós precisamos, para chegar neste ambiente, passar por alguns processos, e esses processos eles estão sendo distintos porque nós queremos, como eu posso dizer, nós queremos amortecer esse processo, né? Mas o nosso desejo é que o arrependimento, a mudança, chegue no coração do homem por intermédio dessa manifestação, para que a gente entre nesse ambiente de originalidade de tudo aquilo que Deus sonhou para nós. É esse o nosso desejo. É vontade de Deus, né? Fazer com que o homem, certeza, ele tem a consciência do pecado, né? A consciência do pecado é a chave para chegar ao arrependimento, né? Sim. É muito assim. Eu até falei esses dias, eu até postei uma frase lá falando acerca disso, falando o seguinte: essa ideia de um amor que é conivente, né? Ou ele é conivente, ou como é que é? Conivente. Ele tanto lida com aquilo, né? Tranquilo, ele participa, quanto ele é indiferente daquilo lá. E essa ideia de amor, né? Não é um amor verdadeiro, né? Eu não posso ser nem conivente com o pecado e nem posso ser ali conveniente a ele para, de alguma maneira, aquilo ficar presente na vida da pessoa em nome de um amor. Isso não é amor, isso é discurso de hipócrita que está afagando a alma, afagando as emoções, sabe? E projetando a alma para a perdição. Então é muito importante, e é propósito de Deus, que o homem seja levado a esse lugar, né, de consciência daquilo que está errado, da gente perceber que o nosso comportamento nos afastou de Deus, e que se continuarmos assim, nós não vamos ser salvos, vamos ficar mais distantes, vamos ficar. Então a ideia não é apresentar o pecado como falando: olha, tá aqui seu erro e você não tem mais jeito, vai morrer, vai pro inferno. Não, olha, tá aqui o pecado, o que Deus não aprova, mas há algo para se fazer, você pode se arrepender disso aí. Sim. Você pode buscar uma nova vida, né? E daí vem o próximo item, que é o quinto. Eu vou trazer o Wellington pro papo aqui, que é para falar sobre santificação. O quinto item, eu coloquei o seguinte, como propósito de Deus, como sendo o propósito de Deus: santificar e preparar o homem para uma nova vida. Então, santificar, né? Trazer o homem a um caminho de separação do mundo e preparar o homem para uma nova vida. Isso é propósito de Deus, Wellington? O que você acha aí? Bate um papo conosco aí. Sim, com certeza é propósito de Deus, né? Assim como o pastor Arnaldo ali foi falando ali sobre o princípio, né? Quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. Lá no princípio, ele se afastou. Então, lá em Gênesis mesmo, quando Deus lançou Adão fora do jardim, no último versículo lá, ele vai falar bem assim: lançou fora do jardim e colocou uma espada flamejante, né? Sim. E aí
existe agora e guardou o caminho da vida. Então existe um processo, um caminho. Sim. Então, já existe um caminho com o qual nós temos que ir. Então, esse caminho, nós só podemos chegar a ele através de Jesus Cristo, por conta da morte do sangue do Cordeiro. Né? E esse processo ele não mudou. Quando no princípio, no início, quando teve esse processo, Abel e Caim, eles já começaram nesse processo. Deus mostrou para ele como é que era esse caminho, verdade, como é que era esse processo. É tanto que Abel, ele já fez o quê? Ele fez um sacrifício. Deus pegou e falou para ele assim, ensinou como que deveria ser esse sacrifício, né? Então, nesse processo desse sacrifício, Abel apresentou o seu sacrifício e Caim apresentou o seu sacrifício. Qual que agradou a Deus? O de Abel, né? Ele foi lá, sacrificou o cordeiro, deu o melhor, né? Assim como Deus não foi só porque ele deu o melhor, ele fez com o que foi correto, aquilo que Deus pediu para fazer. De acordo com o que ele ensinou. De acordo com o que ele ensinou. Não foi de acordo com aquele que ele imaginava que era. Assim como fez o quê? Caim. Sim. Né? Então Caim, ele deu o melhor. Ele fez aquilo ali. Ele queria até se apresentar como o melhor. Melhor. Né? Até pode ter feito aquilo ali como um processo de melhor do que o do irmão. Melhor dos corações. Eu vou ali apresentar. Só que Deus pediu o que para ele? Não, mas eu não pedi isso para você. Eu pedi que você fizesse assim, né? E aí, eu vejo hoje que no processo de santificação continua da mesma forma. Continua da mesma forma. Esse é o processo. Como é que é esse processo? Por que esse pessoal tem trago o reino aqui para a terra? Esse triunfalismo, essa forma de querer ser melhor do que as outras pessoas. A partir do momento existe um processo. A Bíblia fala lá em 1 João 2, 16 e 17, versículo 16 e 17. Ele vai falar assim, sobre a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, com o qual o pastor Arnaldo tinha comentado no anterior. E aí, nesse processo da concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, muitas pessoas têm entrado, aceitado Jesus e têm passado até por um processo de concupiscência da carne, até lutado contra ali aqueles desejos carnais, que é um forte desejo incontrolável de ter aquilo que não agrada a Deus. Sim. Né? Então, nesse processo aí de santificação, as pessoas começam até a morrer, começam até a negar a si mesmo. No começo, no primeiro processo. Só que aí, eles deixam o caminho. Como? Por que eles deixam o caminho? Porque a partir do momento que eu mortifiquei um pouco da carne, e aí eles começam a sentir a presença do Espírito Santo, eles não continuam no altar. Eles não continuam no processo de oração, de jejum e de santificação. Sim. E aí, muitos deles conseguem até vencer a concupiscência dos olhos, o desejo, aquela coisa. Mas aí pecam na soberba da vida, que dar crédito àquilo que é de Deus. Falar, não, foi eu que fiz. Tomar o crédito daquilo que é de Deus para si. Aí entra a soberba da vida. Sim. Então, muitos pregadores, muitas pessoas que têm já vamos dizer, um nível mais alto, uma experiência mais alta, e aí eles se corromperam ao meio dessa corrupção. E aí o que eles fizeram? Começaram a distanciar do processo e começou a se aproximar de Deus, e começou a se aproximar da terra. E aí trouxe o triunfalismo justamente para isso. E aí foi ensinando as pessoas, vamos subir a soberba da vida. E aí que o centro já não é Cristo, ele já se tornou o centro. Esse desejo insaciável pelo ego. Pelo ego. Impressionante. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar assim, sobre a santificação, com o qual ninguém verá a Deus. Sem ela, ninguém verá a Deus. Então, nesse processo de santificação, é um processo muito, muito forte. O caminho não mudou. A primeira, quando ele vai falar sobre a concupiscência da carne, justamente isso. Você vai matar os desejos da carne. Depois você vai matar os desejos dos olhos. E depois, até vencer a soberba da vida, que é o alimento da árvore da vida. A partir do momento que você entra para dentro do seu quarto, começou a orar, a buscar, você vai se alimentar. É tanto que até o tempo vai passar.
Quando você se alimenta da árvore da vida, você passa 1 hora, 2 horas, você pensa, poxa, passei 5 minutos. Por quê? Porque o alimento da árvore da vida, ele é, vamos dizer, insaciável. Quanto mais você quer, mais você tem. E você vai buscar. Então, no processo de santificação, muitos têm se perdido no caminho. Por quê? Porque não tem modificado. Porque o caminho não mudou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é o caminho? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? Então, muita gente tem conseguido negar a si mesmo um pouco, passar pela etapa, pulando etapas. Sim. Quando você pula etapas nesse processo, então a santificação, automaticamente você vai saindo do processo de santificação. Por quê? Porque você pulou etapas. Então você pulou o caminho, você pulou etapas, e aí você vai dando lugar para que a soberba da vida, a concupiscência dos olhos comece a te alimentar. Aí, concupiscência da carne. Às vezes, um alimento da carne não precisa ser ali, da concupiscência dos olhos, não precisa ser ali também só um vislumbre ali. Às vezes, você entra num shopping, você vê aquela roupa, você tem roupa, tem tudo, mas ali, deseja, né? aquele desejo vai lá, e você entrou lá e você comprou, gastou. Muitas mulheres gostam de entrar no shopping, né, e gastar um pouquinho gastar aquilo que não tem. É verdade. E às vezes você entra num restaurante, você tá alimentado, cheio a barriga, vamos dizer assim, né? Mas tá com o bucho cheio, mas aí quando a fé você pega, não, eu vou comer mais um pouco, que já ultrapassou isso daí. Então são pequenos detalhes com o qual vai te tirando do processo do caminho. É verdade. Vai te tirando do processo do caminho, e quando você perceber, você já está no processo ali da soberba da vida. Ali nada mais vai te satisfazer, nada mais já. Então você vai sempre colocar o eu primeiro. E, então, é um buraco sem fim, né? É sem fim. A pessoa vai o tempo inteiro querer mais. Querer mais. É igual um processo de troca de carro. Às vezes aquele carro ali, ele tá te tentando, aquele carro ali tá te dando, tá mais que maravilhoso. Eu falo isso porque eu tenho um carro, e às vezes eu tava já começando a correr na loucura, querendo um carro melhor, querendo um carro mais popular, e aí eu falei assim, cara, esse carro não tá me resolvendo, né? Me resolvendo. Então a gente tem aquela ganância. Isso aí entra o processo soberbo da vida. Vai levar aos poucos, você quer isso, daqui a pouco você quer aquilo, você quer uma Hilux, daqui a pouco você quer uma Land Rover, daqui a pouco você quer uma Ferrari, bicicleta. E nunca vai se contentar. Por quê? Por causa do alimento que você alimentou lá atrás, fora do processo. Fora do processo. O Hélio falando aí, eu pensei, né? 10 anos com o mesmo carro, eu podia querer outro carro, né? Eu quis uma bicicleta. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá querendo vencer a soberba da vida. A soberba da vida. Da barriga também. Mas esse ponto que ele tá falando aqui, eu acho muito, muito interessante, porque às vezes a gente fala sobre santificação, e a ideia que a gente tem da santificação são coisas, né, aquelas coisas mais, né, maiores, né, mais problemáticas, vamos dizer assim. Mas não, na verdade, são assim, esse nível de separação, ele vai nos elementos talvez mais básicos da vida. Talvez não, ele vai nos elementos mais básicos da vida, né? E de fato, o nível de separação que Deus ele quer para nós, para essa nova vida, envolve tudo isso, né? A resistência a todo esse processo atrativo que os olhos, a soberba dos olhos, como é que é? A concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Dos olhos e a soberba da vida. Então, assim, tudo. Perceba que né? E interessante sobre a questão da soberba da vida, porque todos esses, para mim, né, o ponto mais problemático é que todos esses níveis de tentações, né, elas têm sido levadas hoje como elas têm tentado, assim, o que eu vejo, tem um grupo de, eu não sei nem que nome que dá, mas, né, pessoas que tá tentando espiritualizar o pecado. Então, a gente estava lendo agora há pouco aqui esse processo de igreja inclusiva. Aí um cidadão, né, mandaram para mim aqui a mensagem aqui.
um cidadão que já foi pastor, não sei se não, né? E tal, separou da mulher, a mulher separou dele, uma confusão lá, e agora ele assumiu um relacionamento homoafetivo, né? Homossexual, e assumiu e tá lá vivendo, e assim, e aí ele tá lá comentando da igreja que o recebeu e tal, porque não exclui, né? Porque o recebeu e ele tá lá e ele tá feliz, né? Tá bem no relacionamento dele. E assim, e isso é tratado normal. Não tem problema, tá tudo ok. Então essa ideia inclusiva fazendo com que esses elementos que são reprovados, né, são comportamentos reprovados por Deus, eles comecem a caminhar numa plataforma de normalidade. Estamos falando da questão, tô citando esse exemplo aqui, mas a gente poderia dar inúmeros outros, como por exemplo o amor ao poder, que tem muito a ver com a questão do triunfalismo, esse desejo pelo prazer, fama, a soberba, que é a soberba. Então assim, aí espiritualiza esse troço. Não, nós não temos soberba da vida. O que nós temos é a palavra de Deus para poder conquistar e dominar o mundo. Não é soberba querermos dominar e governar, não. Isso é a nossa direção dada por Deus. Você entende? Nós somos cabeça. Exatamente esse tipo de discurso aí, que anula totalmente. Aí vou fechar aqui o raciocínio com o que o Wellington trouxe aqui de Caim e Abel. É a oferta de Caim isso aí. É eu oferecer para Deus o que eu acho que Ele vai querer, ou o que eu entendo que vai ser o melhor, e não o que Deus disse que Ele quer. Ele queria um sacrifício, né, dentro de um formato, e o que está sendo apresentado para Ele é outro, dizendo, é isso aqui que eu vou dar, porque é o que eu acho que tem que ser dado, e é esse tipo de vida cristã que eu acho que Deus quer, é esse tipo de comportamento cristão que eu acho que Deus aprova, é esse tipo de formato de igreja que eu acho que é o que Deus vai gostar e é o que eu vou oferecer. A gente dá o nome disso de sacrifício, dá o nome disso de culto, dá o nome disso de igreja, dá o nome disso de... e fala, tá tudo certo. Isso para mim, pastor, é o sacrifício do externo. Né? Deus, quando olha para Caim, ele primeiro rejeita Caim, depois rejeita a oferta. Sim. Não se trata do que eu estou dando, se trata primeiro do que está no meu coração. Sim. Né? Então as pessoas, elas, o sacrifício, eu preciso sacrificar, eu preciso vender minha casa, eu preciso dar de oferta porque estão passando necessidade em tal lugar, eu preciso fazer, eu preciso, sabe, não se trata do externo, se trata primeiro do interno. As pessoas estão muito preocupadas em fazer e estão deixando de ser. É isso mesmo. Essa colocação está dentro das igrejas daqui de Brasília de muito tempo, quando fala bem assim, não, mas aceita o meu louvor do jeito que eu tô cantando, aceita a minha do jeito, eu vim desse jeito aqui, Deus tem que me aceitar da forma que eu sou, né? Então essa síndrome de antigamente, que todos têm que, não, vai me aceitar do jeito que eu sou, eu posso cantar do jeito que quiser, eu posso fazer isso daquela forma, que Deus vai aceitar e tudo. Então tem que tomar cuidado com um tipo de palavra dessa daí. Por quê? Porque às vezes ele vai te aceitar como você é, mas não vai querer que você permaneça como você estava. Porque existe um caminho, um processo para que você tem que buscar ele e andar de acordo com aquilo que ele já escreveu, daquilo que já está escrito. A Bíblia não mudou. Ela continua sendo a mesma. Tudo que foi escrito para ele, para Jesus Cristo. Então, nenhum processo que está dentro da palavra mudou. Sim. Ele só quer o quê? Obediência. Da forma que ele ensinou. Então não precisa nós cairmos para outro lugar, tentar fazer de algum jeitinho, né? Não, vamos mudar aqui a dinâmica, vamos mudar isso daqui, vamos mudar isso aqui. Não tem como mudar, porque o processo está lá. É isso mesmo. O caminho está lá. Né? Não se trata do ambiente, né? Não se trata.
É isso aí. Chama de Então, tio. nós vamos dar aqui encerramento a mais essa parte aqui, mais esse momento. E a gente se vê aí na nossa próximo episódio desse tema, desse Café com Palavra. Nos vemos. Deus abençoe. Fique na paz.